Olá, boa noite. A live de hoje é especial sobre diabetes. Se é ser ou ter diabetes. Quais são os cuidados que a gente pode ter antes, durante e não e evitar o depois. Vou chamar aqui o colega. O Emílio chegou por aqui. Boa noite, turminha. Eita! Olá, Boa noite. tudo bem? Tudo. Vamos destrinchar, simplificar diabetes tipo 2 para essa turma aqui. Vamos. Tudo bem, Sabrina, com você? Tudo jóia? Tá de jejum? Não, tô não. Fiz 24, comi 5 horas. 2 vezes na semana. Ah, sim. Hoje eu tô de jejum desde ontem. Eu acho que melhora, assim, a conversa, o jejum. Fica mais eufórico. Ao contrário do que E- a maioria pensa. Eu faço um de 72 uma vez por mês e tô fazendo agora o de 24 2 vezes na semana. Tô fazendo. É, E muita gente acha que é para emagrecimento. Eu morro de explicar que não é emagrecimento, é saúde mesmo. É resistência saúde, né? insulínica, é câncer, tudo. Explicando bem isso, né? Eu também tô fazendo dois, eu sempre faço dois, mas às vezes eu faço três. Às vezes eu faço dois, bom, no mínimo dois também. Mas não elegi um dia fixo. Você tá me escutando bem? Tá tudo Tá ótimo. tranquilo? Então tá A minha, ótimo. A minha imagem está clara, assim, para mim está parecendo um pouquinho escuro hoje. Tá tudo ótimo aqui. Tá tudo bem? Tudo bem. Eu gosto de fazer segunda e quarta. Eu tô colocando nos meus grupinhos que eu dou de apoio. Segunda e quarta eu acho mais fácil manter, sabe? Assim, pra não pegar no final de semana, né? Sair assim na rotina. Acho que segunda e quarta as pessoas estão conseguindo fazer bacana. Tá andando bem. Sei. Legal. O Eu negócio acho legal fixar os dias, né? Acho que ajuda, né? o corpo gosta, né? O corpo gosta, assim, de ritmos. Eu acho interessante você fixar os dias. O que você está tomando aí, hein? Chimarrão? Não. Sou cearense, não sou gaúcha. É água com vinagre de Ah, maçã. E eu coloco uma colherinha do suco de cranberry, só para dar um sabor diferente mesmo. Mas é água com vinagre. Para melhorar a resistência insulínica. nunca tomei água com vinagre. Sério, tomo direto. Vou Boa, hein? provar, vou provar. E eu tô tomando um cafezinho com canela. Eu acho que você gosta também, né? De café com canela. Não sei, acho que eu vi você postando alguma coisa sobre Tomo. isso. Tomo café puro com canela. Tomo café com creme de leite e canela. Tomo... Aí agora eu tô diminuindo a gordura. Eu tô diluindo o creme de leite no leite de amêndoas. Sei. Dando requebrada aqui, né? Na pegada. Então, queria Sim. que a gente começasse falando Ah, diabetes. Porque a gente tem a 1, a 2, a gestacional, a medicamentosa. sim. O que você perguntou? Desculpa aqui. Acho Não, que travou. da diabetes. A gente começar a categorizar a diabetes, né? Para poder a gente chegar na 2. Sim, sim, sim. Sim. Pois eu estava até falando da definição, né, da classificação pela Organização Mundial da Saúde, né? A Organização Mundial da Saúde divide diabetes em quatro tipos de diabetes: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, outras formas específicas de diabetes gestacional, né? Outras formas específicas de diabetes, como diabetes medicamentosa, o LADA, né, que é o diabetes latente, autoimune do adulto, e o MOD, que é um diabetes de caráter familiar, genético, tá? E o E, diabetes tipo 2, e assim diabetes que se fala, né, hoje em dia, do Alzheimer ser diabetes tipo 3, mas isso é papo para outra live. Esse para outra lá. é outra É, live. eu, eu já vi em três livros isso, essa associação, né, do Alzheimer sendo diabetes tipo 3. Aquele livro do David Perlmutter, que a verdade sobre os carboidratos, os assassinos silenciosos do seu cérebro, ele fala isso, né?
O Barriga de Trigo, ele também fala isso. Barriga de Trigo do William Davis, aquele cardiologista que já tratou mais de 2.000 pessoas, aconselhando elas a pararem de comer trigo. E também aquele livro Emagreça Sem Fome, do David Ludwig, ele também fala de diabetes tipo 3, tendo o Alzheimer. E os artigos tu começam a querer puxar mais para isso aí também, mas isso é outro papo pra gente falar. Bem. A diabetes tipo 2, que na maioria das vezes a culpa é da gente mesmo, né? Tipo, não foi a genética, foi mais a gente mesmo. Então, isso que eu acho mais bacana a gente explicar aqui, né? Sim. E é a diabetes tipo 2? O diabetes tipo 2 são graus variados, tá? São graus variados de resistência à insulina e deficiência à insulina, tá? São graus variados de resistência e deficiência de insulina, em que a hiperglicemia se desenvolve quando o pâncreas ele não tem mais a capacidade de secretar insulina a ponto de compensar a resistência que foi criada. Tá? Você explicou, né? É a febre, é o sintoma. Exato, é a febre, né? Assim, a hiperglicemia ela acontece depois, né? Ela é uma consequência do problema. Que muitas pessoas acham, né, que o problema é a glicemia alta. E vale a entender isso, que a glicemia alta já é o problema parecido, né? Ali. Isso. A glicemia alta, ela é um problema também, né? Quando a gente fala assim, porque a gente fala assim, mas o foco não deve ser na hiperglicemia. Tudo bem, o foco não deve ser a hiperglicemia, mas com isso a gente não quer... Como? Na causa da hiperglicemia. Porque aquele negócio, a gente ficar tampando o sol com a peneira, tem que tratar a causa do problema. Isso, porque a gente fala assim, o foco não deve ser a hiperglicemia, mas a gente não quer dizer com isso que a gente vai desconsiderar a hiperglicemia. Não é isso, não é isso. A gente precisa considerar a hiperglicemia porque níveis elevados de glicose no sangue, cronicamente, né? A glicose vai glicando tudo, né? A glicose glica a hemoglobina, né? A aterosclerose, da insuficiência renal, da cegueira. A glicose glica os capilares do rim, a glicose glica os capilares do olho, né? Então a gente precisa se preocupar com a hiperglicemia. Mas a gente precisa se preocupar com algo que vem antes, né? Algo que vem antes da hiperglicemia. Aquilo que eu falei, né? Uma pneumonia pode dar febre, né? E você ao ter febre, você pode tomar um paracetamol, que vai manejar a febre, mas o paracetamol não vai tratar a pneumonia. Isso né? É muito bom para a gente explicar para o paciente, né? Para eles entenderem que precisa tratar a causa da pneumonia. Isso, a pessoa precisa de antibiótico. Diabetes tipo 2 tem uma causa também, né? Porque a hiperglicemia é um sintoma do diabetes tipo 2. E ela só se desenvolve quando o corpo não consegue mais compensar tanta resistência, né? Tanta resistência que foi criada, né? E aí eu acho que é importante a gente falar sobre resistência, né? Vamos começar pela resistência insulínica, né? Aquele exemplo que você deu é muito bom, porque aí a gente vai entender como chega na diabetes. Aquele teu exemplo. Pois é, aquele exemplo eu vi no livro Diabetes Code, né, do Jason Fung. Ele faz uma analogia, ele chama de Diabetesville, tipo a vila do diabetes, né? Mas antes de falar disso, eu vou falar um pouco de resistência também, porque assim, resistência é o resultado da exposição crônica a alguma coisa. Quando uma pessoa de pele clara, como você, por exemplo, se você fosse expor ao sol aqui no Ceará, na Praia do Futuro, por muito tempo, você pode ter até uma queimadura solar, né? Mas se você for exposta diariamente por um longo período de tempo, em doses menores, né, a sua pele
vai criando uma resistência ao sol. E aí, quando você for exposta ao sol, de maneira mais prolongada, a sua pele criou uma resistência, né? Vai ter uma tolerabilidade bem melhor. Ela não vai ter a reação de queimadura de terceiro grau que a gente pode ter com um dia de sol para quem não está pegando. Exatamente. Quem não conhece alguém que tem uma resistência grande ao álcool, né? Alguém que bebe muito e parece não ficar bêbado, né? Parece não ficar embriagado. Se você chama uma pessoa que não está acostumada a beber e dá grandes quantidades de álcool para essa pessoa, ela vai se embriagar muito rapidamente. Mas uma pessoa que é exposta cronicamente, né, a altos níveis de álcool, ela vai desenvolvendo resistência também. Tem uma outra analogia com um bebê, né? Um bebê que você está numa festa e o bebê ele dorme, está todo mundo falando alto na festa, né? Está todo mundo gritando, mas o bebê está dormindo, né? Porque o bebê desenvolveu uma resistência momentânea ao som. Então, ele consegue dormir tranquilamente. Ele pode até acordar se o som cessar subitamente, né? E a analogia que eu tinha feito do Diabetes Bill, né? É que assim, vamos supor que a sala da minha casa, a gente mora aqui, eu e você, e aqui é a célula hepática, é a célula do fígado, né? E aqui fora da nossa casa, é a corrente sanguínea e a insulina vem deixar para a gente semanalmente uma dose de açúcar para a gente consumir, tá? Primeiramente, na primeira semana, a insulina deixa 6 colheres de sopa de açúcar e a gente consegue dar conta desse açúcar, tá? Mas na segunda semana, a insulina começa a deixar para a gente 6 garrafas de 2 litros com açúcar para a gente comer e a gente consegue dar conta ainda, mas já com alguma dificuldade. E na terceira semana, a insulina bate na nossa porta e entrega para a gente 6 barras de açúcar, tá? E aí a gente não consegue dar conta de consumir tanto açúcar, né? E a gente decide reagir a isso, né? A gente decide resistir a isso, né? A palavra resistência, você deve pensar mesmo nesse nome, né? Em resistir, né? O corpo está resistindo. E aí a gente... Que, Sabrina? O corpo realmente cansou, né? Saturou. Ele não aguenta mais, ele está naquela fase de resistência. Isso, e a gente consegue criar uma resistência para que na semana que vem a insulina não consiga nos inundar de tanto açúcar, né? Então a gente coloca aqui o aparador que tem aqui na minha sala, mas na semana seguinte a insulina vai ter essa dificuldade que a gente criou, ela vai enfrentar uma resistência, né? E vai ter dificuldade de colocar esse açúcar para dentro da nossa casa. E açúcar sobrando na corrente sanguínea não é bom, né? Porque açúcar sobrando na corrente sanguínea é tóxico para o corpo. Então a insulina vai contra-atacar a resistência que a gente criou e vai chamar um exército maior de insulina para forçar a resistência que a gente criou. E vai nos inundar de açúcar de novo e a gente agora vai decidir fazer uma resistência maior à insulina. E a gente vai agora colocar o sofá aqui na porta, a gente vai colocar as cadeiras, e na semana seguinte a insulina vai ter dificuldade de colocar o açúcar para dentro e vai chamar um exército maior. E nesse processo, viu, Sabrina, em que a gente vai sendo inundado de açúcar e de glicose, a gente vai produzindo gordura a partir da glicose e a gente não tem mais onde colocar. E a gente começa a mandar gordura para os nossos vizinhos, porque a gente não consegue mais dar conta de consumir essa gordura. Então a gente manda gordura, a gente está no fígado, né? A gente manda gordura para o pâncreas, a gente manda gordura para o coração, a gente manda gordura para os vasos mesmo. Para os rins, para os vasos, porque a gente simplesmente não está conseguindo mais lidar com tanta glicose, com tanta gordura, né? E uma hora, né, Sabrina, o pâncreas não consegue mais chamar um exército
maior de insulina, ele não consegue mais compensar essa resistência que a gente criou, e aí a glicemia realmente ela sobe, né? Ela sobe subitamente, né? Mas o corpo passa anos nesse processo, né, de resistência à insulina, levando a altos níveis de insulina, que geram mais resistência, que geram mais altos níveis de insulina. Isso que E uma hora clinicamente é importante entender. Por exemplo, no meu caso de pré-diabética, é a hora, já à tarde, mas já ainda na hora de começar a mudança, que as pessoas só vão alertar quando estão já com a diabetes diagnosticada. E aqui já é um diagnóstico, já é o momento de tenho que me cuidar. é, É é medicina verdade. preventiva, né? Medicina preventiva, né? E é interessante, porque as pessoas tendem a ficar um pouco acomodadas ainda, né? Nessa fase de pré-diabético, né? Não, eu sou pré-diabético, né? Mas, na verdade, são somente estágios de um mesmo problema. A resistência à insulina começa, e depois a pessoa desenvolve pré-diabetes, e depois ela desenvolve diabetes tipo 2. Mas diabetes tipo 2 não é diferente de pré-diabetes, e pré-diabetes não é diferente de resistência à insulina. São somente fases, estágios de um mesmo problema, né? Mas Jason Fung fala isso, né? Uma clássica pergunta do ovo e da galinha, né? Quem nasceu primeiro? Foram os altos níveis de insulina ou foi a resistência à insulina que nasceu primeiro? E aí, quer falar? Desculpa. Não pode ir. Então, como eu falei, né, a exposição crônica leva à resistência. Então, o que nasce primeiro são altos níveis de insulina e o corpo desenvolve uma resistência por causa dessa exposição crônica de anos o corpo fica se expondo a altos níveis de insulina. E quem são os campeões de estimulação de insulina no nosso corpo? Os carboidratos. Os carboidratos. Os queridinhos. Os carboidratos que foram colocados na base da pirâmide alimentar, aquela pirâmide alimentar que você conhece, que foi lançada em 1977, depois das diretrizes alimentares dos Estados Unidos, dizerem para a gente comer o equivalente em carboidrato a 22 colheres de sopa de açúcar por dia. É, é, é meio escandaloso isso, não é? Para a noção que hoje temos, é bem, né, escandaloso mesmo. Sim. Até porque, como a gente bem sabe, o pior é aquele açúcar processado e ainda misturado com a gordura processada. Aí que é aquela bomba que a gente atualmente come no dia a dia, que essa é a pior bomba. E que muita gente acha que o excesso da gordura que está fazendo toda essa aterosclerose, a gordura no fígado, e que é bem se sabido que é exatamente isso que você acabou de explicar, esse procedimento da insulina elevada por consumo excessivo de carboidrato. Isso é bem importante a gente explicar, porque muita gente tem medo de fazer a cetogênica com medo de aumentar a gordura. E se é sabido que a low carb, a cetogênica, vai fazer o quê? Reverter todo esse processo. E aí que é aquele da cirurgia bariátrica, onde foi ser descoberto isso. Passa a bola para você. Sim, Daniel, é possível, inclusive, reverter a diabetes tipo 2 e ficar em cuidado crônico. É isso que a gente vai falar justamente agora. Sim, Daniel, eu acho que com certeza é possível reverter o pré-diabetes sem esperar o diabetes tipo 2, né? Sem esperar o diagnóstico do diabetes tipo 2. Eu fui acordar para isso por questão de saúde mesmo. Mas pelo menos eu mudei, né? Acordei para a vida. Então, a gente aprendeu na faculdade que a diabetes não teria cura, né? Foi na nossa época de faculdade contemporânea, a gente aprendeu que não tinha cura na faculdade de medicina, era o que a gente sabia. E aí, pouco tempo, com alguns estudos de cirurgia bariátrica,
foi, foi vista a reversão. Fala aí dele. Tem uma travadinha agora o seu, infelizmente. Você falou da cirurgia bariátrica, com pouco tempo, foi mostrada a reversão? Tem Não, alguma pergunta? não tô explicando, que aí que foi, começou a ser visto da cirurgia sendo metabólica e começou a se ver que a diabetes poderia sim ser reversível, que vários pacientes começaram a tirar todas as medicações, tanto de hipertensão como de diabetes em si. E aí começou a ser visto a cirurgia metabólica, né? Eu lembro muito bem, na primeira vez que eu vi esse termo, que era um colega meu da aeronáutica, o Rodrigo Babadopoulos, e ele, assim, apaixonado, disse, nossa, eu queria fazer pesquisa até disso, com densitometria óssea, tudo, porque eu achei muito bacana, assim, foi aquela coisa assim, 2008, quando eu vi isso, sabe, assim, aquele negócio que você estudou toda a faculdade, tudo novo, né, foi uma coisa muito mágica, se saber que é possível reverter a diabetes é uma coisa muito grande para mim. É muito grande mesmo, né? É um tema muito fascinante esse, né? Porque a gente pega algumas coisas na medicina que realmente estão erradas, né? Elas estão erradas e o problema... Evolução, né? Pois é, as pessoas... Você nunca escuta falar, né, Sabrina? Eu comecei a tomar glibenclamida e metformina e agora eu estou sem remédios, né? Eu comecei a usar insulina e agora estou sem insulina, né? São coisas Eu que tô você... sem metformina, eu posso falar, porque eu mudei. Então, assim, eu tenho um histórico Sei. muito forte. O pai do meu pai, médico, e foi amputando dedinho por dedinho, amputou uma perna e ia amputar outra perna quando faleceu. Magrinho, diabético, bem magrinho, mas a diabetes comeu o corpo dele inteiro. E o meu pai, foi agora, né, com Covid, diabético, sobrepeso, foi o clássico paciente que não sobrevive ao vírus. Então, assim, se eu não tomar conta de mim, eu tô vendo os exemplos da minha família, eu tô vivenciando, e eu não acordar para isso, eu tenho que mudar, né? Infelizmente, é uma coisa muito forte. Não é genética, são os hábitos. As pessoas querem culpar a genética. Não é, são os hábitos que vêm de uma família para outra, e para outra, e para outra. Claro que tem uma genéticazinha no meu, mas são os nossos hábitos. Sim, com certeza. É uma coisa adquirida, né? É uma coisa adquirida pelo consumo crônico e altíssimo, né? E altíssimo de carboidrato. Mas se a gente for ver, né, não é bem culpa das pessoas, né? Foi criada uma pirâmide alimentar que colocou o único macronutriente não essencial, né? Ou seja, que a gente não morre se não comer, e colocou esse macronutriente na base da nossa alimentação, né? Não é à toa que as curvas e os gráficos de crescimento de diabetes tipo 2, de obesidade, de doenças cardiovasculares aumentou muito, né, depois dessas diretrizes, depois da implementação dessas diretrizes, porque as pessoas seguiram isso, né, as pessoas pararam de comer ovos, pararam de comer manteiga e começaram a comer frutas, os grãos integrais, né, então essa exposição crônica, né, se você leu o Dietary Guidelines for Americans, que é o guia alimentar para os americanos. Com a página aberta aqui. Está com a página aberta. É moral. Pois Eu fico vendo as indicações da Sociedade de Diabetes daqui. Atualmente, as receitas, as coisas, eu digo, isso é imoral. Com tudo que se sabe hoje em dia, é imoral. Sim. É muito impressionante, porque no primeiro parágrafo dessas diretrizes, né, tem um apelo muito grande, assim, se o governo e a indústria não se unirem para adotarem ou para acompanharem as recomendações desse guideline, os americanos comerão, sei lá, tem um termo assim, é um termo diferente, assim, os americanos se alimentarão até a má saúde, aí se governo e indústria, né? Porque o problema foi que depois dessas diretrizes, né, os carboidratos eles foram processados, ultra refinados, né? Porque batata doce é um carboidrato, mas xilito também né? Doritos também é um carboidrato, né?
É o grande problema da nutrição sem orientação, né? Como aquela flexível também, né? E Sim, sim, assim, sim. mas como o tema da nossa live, né, da diabetes, é possível reverter, né? Já foi comprovado, começou pela cirurgia bariátrica, né, que você falou. Sim, 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 sim. É possível reverter, e a cirurgia bariátrica, que é a cirurgia metabólica, né, que você falou, é um nome legal, né, assim, para dizer assim, poxa, o metabolismo tá adoecendo, né, o metabolismo dos seres humanos está adoecendo, então existe uma cirurgia que vai consertar isso, né. E aí, assim, se criaram, né, algumas hipóteses para explicar por que com um mês depois da bariátrica, os pacientes estavam normalizando as suas glicemias, né? E o pâncreas, que antes se acreditava ter uma lesão completamente irreversível, Irreversível, né? É o que a gente aprendeu na faculdade, né? Que era irreversível. exatamente, que o pâncreas teria uma lesão irreversível e tal, mas não, o que se viu foi que o pâncreas pode ainda secretar insulina, né? Então, com 30 dias depois da bariátrica, os pacientes estavam revertendo, colocando seu diabetes em remissão. E aí se criaram algumas hipóteses, né, para explicar. Será que foi a perda de peso que causou isso, né? Mas enfim, não. Aí depois se descartou essa hipótese, porque os pacientes demoram em média 2 anos para perder o peso que eles precisam depois da bariátrica. E com 30 dias depois da bariátrica, eles estavam revertendo diabetes. Naquele período que eles fazem só jejum, só numa aguinha com sal. Exato, exato, exato. Depois se criou uma outra hipótese. Foi o efeito incretina, né, que são aqueles hormônios liberados pelo trato gastrointestinal, que aumentam a secreção de insulina e tal. Aí depois se descartou essa hipótese também, porque as cirurgias bariátricas em que não havia corte, que só colocava aquele gastric O anel. band, Uhum. o anel também revertiam diabetes, né? E depois se viu, né, Sabrina, que estava se ignorando, para elaborar essas hipóteses, estava se ignorando o efeito principal da cirurgia bariátrica, que é o jejum, né? É a Mimicking restrição. fasting. Como? É o mimicking fasting, né? O que o Prolongo fala aqui, né? O falso jejum. Você tem uma ingestão baixíssima de caloria, 300 a 500 calorias por dia. Exatamente. É a restrição súbita de calorias, né? Teve um estudo, o Counterpoint Study, colocou 11 pessoas para comer uma alimentação muito baixa em energia, de 600 calorias, né? Muito baixa. E fez um follow-up em uma semana, 4 semanas e 8 semanas, e os pacientes diminuíram a glicada não, diminuíram a glicemia de 9,9, de 9,2 para 5,9 em uma semana, né? Então, assim, a restrição súbita, essa restrição súbita de calorias, essa restrição súbita de energia, ou seja, o jejum, é capaz de consumir a gordura que estava dentro do fígado e que estava dentro do pâncreas também, né? Porque é a primeira gordura que o corpo vai consumir na cirurgia bariátrica. Então, tem um estudo que mostra que o fígado perdeu em um ano 30% do peso após a bariátrica. O fígado Absurdo. perdeu 30% do peso. E a pessoa perdeu 10% do peso. Ou seja, o fígado emagrece mais que a pessoa, ou emagrece primeiro. Por isso, a resistência à insulina cai e o pâncreas também consegue produzir insulina. É claro, né, Sabrina, que em nem todos os casos, lógico que não são 100% dos casos em Depende que, dos danos que já estão, né, feito. Não dá pra gente falar que 100% vai reverter. claro, depende do tempo, né? Depende do tempo do diagnóstico da pessoa, depende se essa pessoa ainda tem uma reserva, né? Uma reserva no pâncreas, tá? Mas o fato é que muitas pessoas conseguem reverter. Até porque E a aí, gordura oxida, né? E ela causa meio que necrose mesmo, né? Ao redor. Então, esse é um poder de destruição mesmo do excesso de gordura localizada. Que as pessoas têm que ter noção disso. Não é só o depósito tá lá, ela tá queimando, matando realmente ao redor, as células ao redor.
E para a gente acreditar também nesse entendimento atual, né, Sabrina? Nesse entendimento atual do diabetes tipo 2, esse entendimento atual, ele quer sugerir que existem duas causas para o diabetes tipo 2. Uma para a resistência à insulina e a outra para a lesão pancreática, né? Seria assim, estresse oxidativo no pâncreas, ou então deposição amiloide no pâncreas. Mas isso é uma explicação muito complicada para um problema muito comum, tá? Então, na verdade, a explicação que une, né, as duas coisas é a resistência à insulina, né? É um problema comum, são 500 milhões de diabéticos no mundo, 10% da população brasileira tem diabetes, 10% da população brasileira, 25% dos idosos tem diabetes no Brasil. É muita gente. Além de as medicações proporcionarem também isso aí, né? Não sei se falar o efeito colateral da hidroclorotiazida. E lembrando que estão todos interligados, né? Que a diabetes endurece os vasos, legalmente falando, vai aumentar, vai causar hipertensão, principalmente renal e tudo. Então, às vezes, a paciente primeiro detecta a hipertensão para depois saber que tem a diabetes também, né? Então, a base até da hipertensão é a bendita da diabetes. Pois é interessante, né? Porque a gente às vezes fica tratando esses problemas, né? Como se eles não tivessem uma interligação, né? Totalmente. A pessoa aumenta a pressão, aí vamos dar remédios para baixar a pressão, né? A pessoa aumenta a glicose, vamos dar remédios para baixar a glicose. A pessoa aumenta os triglicerídeos, vamos tomar remédios para baixar os triglicerídeos. Evita sódio. É a primeira coisa que o pessoal dá no low carb que eu falo para repor sódio. Mas eu tenho hipertensão. Mas você vai precisar. O carboidrato solta o sódio. Você vai precisar de um sal. Vamos ter um distúrbio eletrolítico aqui. É interessante, né? Porque as pessoas, exatamente por esse fato de estarem totalmente interligados, exatamente pelo carboidrato segurar o sódio e causar tudo isso, né? As pessoas são conceitos antigos, né? Esses problemas, eles estão todos interligados, né? São 5 achados da síndrome do metabolismo, né? A síndrome metabólica, que é a resistência à insulina, né? Aumento dos triglicerídeos, diminuição do HDL, aumento da barriga, aumento da pressão e aumento da glicemia. Esses 5 achados, eles estão interligados, né? Porque o Gerald Raven, que foi quem patenteou a síndrome metabólica, né? A síndrome metabólica antes era conhecida como síndrome X, né? E era em alusão e vale salientar que o paciente não precisa estar sobrepeso para estar na síndrome metabólica. Não precisa, porque muita gente pensa que precisa, isso não precisa, só aquela observação. Sim. E esse nome, antes da síndrome metabólica, né, que era conhecido como síndrome X, era em alusão a um fator X que estaria causando todos esses achados, né? E hoje já se sabe, né, o que está na base desses 5 achados, né? X igual carboidrato. A insulina, resistência à insulina, que foi alimentada, né, ou que foi causada pelo consumo excessivo de carboidratos durante anos, né, aumentando a insulina, causando esteatose hepática. Esteatose hepática causa resistência à insulina. Aumento de insulina aumenta a barriga, porque a insulina engorda. Aumento de insulina aumenta a pressão, porque a insulina retém sódio e água. Resistência à insulina aumenta a glicose. Esteatose hepática, o fígado, quando não dá conta de abarcar toda essa gordura, ele começa a aumentar a emissão dessa gordura para os outros órgãos. Os triglicerídeos aumentam, e é uma gangorra, os triglicerídeos aumentam, o HDL diminui, e tem a frutose também, né? Porque a frutose, ela tem um poder especial de causar gordura no fígado, independente da insulina, né? Então, é muito legal, assim, porque esses achados, eles estão interligados, né? Se a gente for tratar, apagar o incêndio de cada problema
separadamente, como se pressão alta não tivesse ligação com o aumento da glicose, a gente não consegue dar conta desse problema. É o que a gente faz hoje, né? É uma indústria muito grande, né, em torno desses problemas antipertensivos, hipoglicemiantes, remédios para baixar os triglicerídeos. E a causa, a gente esquece. A causa desse problema é resistência à insulina, que é um fator de... Vamos lembrar que tem as doenças genéticas também dos colesterol, da alfa-beta-lipoproteína, mas o geral, o maior percentual é a resistência insulínica. Né? Sim, sim. É o fator de risco cardiovascular mais importante de todos. Mais importante de todos. Muito isso. Os médicos têm uma obsessão com o LDL, né? Mas o LDL, ele é somente o 5º fator de risco cardiovascular mais importante, né? O primeiro é a resistência à insulina, o segundo é a hipertensão, o terceiro é HDL baixo, o quarto é IMC aumentado e o quinto é LDL. Então, a resistência à insulina é o principal. E os médicos não sabem disso, né? Os profissionais de saúde não sabem disso, infelizmente. Porque como a gente saiu, a gente nem saiu há pouco tempo da faculdade, não, é tudo meio que novo, realmente, né? Assim, é muito novo. E tem muita gente ainda com conceito antigo, e é difícil, porque a diabetes, quando o paciente já está tomando medicação, de acordo com o nível que precisa tomar, não estou falando que não é para tomar, entenda-se bem, não estamos aconselhando ninguém a parar de nenhuma medicação, só que de acordo com que você muda seus hábitos alimentares, é provado. Se você mudar a sua alimentação, o corpo não precisa daquele excesso de insulina, na resistência que ele estava explicando aqui. Se você tira esse excesso de ingestão de açúcar, de carboidrato, o corpo começa a se regenerar. Você vai precisar de menos dose de medicação. É uma chance de dar ao corpo. Muitos pacientes acham, minha glicemia está normal, estou tomando minha insulina, sou diabetes tipo 2, estou tomando minha insulina, estou com meu suco de laranja no café da manhã, com meu pão, com meu macarrão, mas minha glicemia está normal, estou tudo bem. Não está tudo bem. Os danos estão ali cada vez maiores. As pessoas precisam entender isso, que a insulina é uma bengala, ela não é as pernas, ela é uma bengala, ela está te dando suporte. É muito importante. Desde o primeiro, da pré-diabetes, você mudar seus hábitos. É isso aí. É muito louco, né? Porque se você pensar assim na causa do problema, né? Resistência à insulina, que nada mais é do que insulina demais, o corpo tem insulina demais, como é que você vai tratar um problema de insulina demais, dando mais insulina, né? Na verdade, isso piora o problema. Por isso que todo ano o paciente precisa de doses cada vez maiores de insulina. E a gente nunca escuta, eu comecei 40 unidades de insulina e agora estou sem insulina. Eu comecei glibenclamida e agora estou sem glibenclamida. Não, é sempre mais. Tem que mudar. Não tem outra. Não dá para se acomodar. Não dá. Não é porque sua glicemia está controlada que está tudo bem. Não está tudo bem. Entenda. Não está. Tá, porque a pessoa esquece de se perguntar para onde foi essa glicose, né? Eu fiz a minha glicose, eu medi a minha glicemia e a minha glicemia deu baixa, né? Eu estou tomando 40 unidades de insulina, estou tomando glibenclamida, estou tomando metformina. E aí eu piquei o meu dedo e vi que a minha glicose está baixa. Então a pessoa tem uma falsa sensação de que está bem. Mas ninguém se pergunta para onde foi, né? Para onde foi essa glicose? Na verdade, é somente varrer a sujeira para debaixo do tapete, né? Você tira a glicose da corrente sanguínea e coloca ela mais ainda para dentro das células que já tinham criado uma resistência e você força ainda mais essa resistência. Por isso que esse problema piora, né? Então, é muito importante você identificar realmente quem precisa de insulina, porque um paciente com diabetes tipo 2, ele pode até
Bom, é lógico que As outras medicações oral até um certo ponto, né? Começar com a metformina, depois uma, no seu nome em português, da sódio e glicose, como é em português? inibidores da SGLT2, tá? É, porque eu sei, é assim em inglês, né? Eu não sabia como é que se chamava em português. E aí, você pode ir associando as medicações e tentando driblar. Mas, se você não está consumindo esse excesso de açúcar, para que precisaria, né? A principal medicação é não comer o açúcar. É incrível, né? É incrível, porque todos os fluxogramas para manejo de diabetes, o primeiro step, né? O primeiro step é a alimentação, né? Mas aí, assim, mas e aí quando a pessoa não consegue, tal, com a alimentação, mas assim, que alimentação, né? Que alimentação? Uma alimentação pobre em gorduras e alta em carboidratos, ela não vai conseguir. Aí as pessoas pulam já para o segundo step, né? Para o segundo degrau, que é medicações. E aí as pessoas esquecem do primeiro degrau. O primeiro degrau, ele não pode ser pulado nunca. O primeiro degrau, ele é o mais importante, é a alimentação. Diabetes é um problema alimentar, um problema Mesmo alimentar. hoje, o paciente escutando essa live, tomando insulina, entenda, é o momento de você mudar a sua alimentação. É o momento. Porque se você mudar a sua alimentação, você pode fazer, como um paciente que eu atendi, eu ia falando o nome dele agora, foi mal. Um paciente que eu atendi, que em 5 semanas de low carb, reduziu a necessidade de insulina dele de 160 unidades para 30 unidades. Em 5 semanas. É lógico, se ele está comendo menos glicose, ele não vai precisar de tanto exército de insulina para empurrar essa glicose para dentro das células. E esse paciente, ele se deu muito bem, né? Inclusive, foi muito legal, porque foi um caso que eu atendi junto com a endocrinologista que acompanhava ele. E eu expliquei esses argumentos para ela e tal. E ela abençoou esse tratamento, né? Isso é muito legal. É muito legal. Os endocrinologistas, eles estão cada vez mais se dando conta disso, né? Que não dá para a gente negar esses achados, né? Da cirurgia bariátrica. Não dá para a gente negar esses achados desses estudos com restrição grande, very low energy diet, né? Ou dietas com muito pouca energia, né? Não dá para ficar prescrevendo tapioca e cuscuz para as pessoas, não dá mais, né? Não dá mais. Que nem encher um balde que está furado, né? Você não vai conseguir. É uma intolerância que tem que ser tratada como intolerância, né? A intolerância à glicose. A intolerância à glicose. Então, você não está tolerando glicose. Tem gente que tolera a glicose, mas tem gente que não tolera a glicose. Então, para quem não tolera a glicose, não tem como pular a etapa e tirar a glicose. Eu comi um churros ontem ao meio-dia, fui medir minha glicemia hoje de manhã, 108. Então, nem foi essa extravagância toda. E o churros aqui não é recheado, é só o pãozinho, tá? Mas fiz, o meu corpo não aguenta, ele grita. As pessoas têm que entender isso. E eu, no geral, não tenho isso. Eu como super limpo. Mas uma vez ou outra, me permito, né? Claro. Exercício, sim. O exercício melhora muito a acessibilidade porque ele transloca a GLUT4. Então, melhora muito esse trabalho da insulina. O exercício físico é um grandíssimo aliado ao tratamento de todos que têm resistência insulínica e diabetes também. É isso aí, concordo. Edninha estava na live de terça-feira, não, de quinta-feira passada. Edninha Gonçalves. Daniel, não tem como dizer o número de pré-diabético no Brasil, porque geralmente nem são diagnosticados, né? Na maioria das vezes nem são. Na verdade, os diabéticos são diagnosticados muito tardiamente.
O meu conceito de medicina é muito preventivo. Um exame laboratorial, para mim, não é para ser um diagnóstico. Você tem que ter um médico para chamar de seu, ele te acompanhar, o médico da família, Emílio, em Fortaleza, para quem precisar. E te Obrigado. acompanhar, mas o paciente precisa. Aqui nos Estados Unidos é muito valorizada a medicina da família. Por isso, que você tem que ter um médico para acompanhar. Os parâmetros dos laboratórios vão estar variando antes de estarem anormais, consideravelmente. Então, você tem como ver isso acontecer. Você tem como saber que a sua insulina está lá lutando. Você tem como saber que a sua função renal está mudando. Tudo isso, então, medicina preventiva é fundamental. Infelizmente, os pacientes, principalmente, eu posso dizer por Fortaleza, trabalhava na emergência, paciente, me dá um check-up na emergência. Eu disse, não faça isso por você. Vá para o médico, chame de seu, acompanhe. Não é um resultado. O resultado não vai dizer nada. Pode vir todo dia dentro do padrão laboratorial e você está precisando de cuidados. Então, é fundamental a medicina preventiva. As pessoas ainda não acordaram tanto para isso. Felizmente, estão começando a acordar. Sim, sim, sim. E também as enzimas hepáticas aumentam também. Do mesmo jeito que a glicose aumenta lentamente, mas não ainda em níveis diagnósticos, as enzimas hepáticas aumentam antes do diagnóstico do diabetes tipo 2, mas não em níveis a ponto de cruzar a normalidade. Elas ficam no nível normal, mas estão aumentando, né? Ou seja, esteatose hepática... laboratorial, entendam bem. Exato, elas estão normais porque não romperam a barreira da normalidade, mas elas estão aumentando, né? É porque a gente está se tornando um foie gras, né? Tem aquela analogia com o foie gras, né? Que é o ganso, aquele patê, né? De fígado de ganso, que é uma delícia. Vou explicar o que é foie gras para as pessoas, né? Os gansos são alimentados preso, né? Só para socando comida para fazer o fígado ficar bem gordo, né? Comida de carboidrato, claro, né? Para ficar bem gordinho e faz o patê super conhecido e famoso chique. Então é isso. Os gansos, tem até um desses artigos aqui, ele descreve, né, como é que faz o foie gras. Tem uma fase que é o ganso socam, né, comida literalmente na goela do ganso, abaixo, né? Amido, farinha de milho, e tem uma fase final que dá um óleo vegetal, né? Que dá um óleo vegetal, assim, altas doses de óleo vegetal. Já está sendo a pedidos próxima live. Óleos vegetais. Massa. Óleos vegetais, muito legal. Então, esse processo de fazer foie gras, né? Está acontecendo com a gente também, né? Porque todo mundo pensa que, eu tenho gordura no fígado, então a reação natural é assim, eu vou evitar as gorduras da dieta, né? Mas, bom, na grande e imensa maioria dos casos, isso foi causado por consumo excessivo de carboidratos, né? Porque o corpo transforma o excesso de glicose em gordura, e isso engorda o fígado, né? E explicar, assim, a diferença também, que eu acho que é uma dúvida bem comum que foi na outra live, era a metformina e a insulina, né? A insulina a gente já explicou que é uma forma sintética do que a gente já produz, é um excesso, né? Você vai estar injetando o produto sintético do nosso corpo. E a metformina, ela atua meio que impedindo o seu corpo de absorver a glicose. Então, assim, a gente absorve a glicose, a gente precisa de uma glicose para ir para os músculos, para funcionar. E aí, o que a insulina faz? Ela não deixa ir para os músculos. Então, você vai meio que não absorver a glicose, né? O efeito maior da metformina é esse. E é uma droga segura que não causa hipoglicemia, você não vai passar mal, porque tá tomando. É uma droga segura nesse ponto, mas que também nenhuma droga é maravilhosa. É ótima, mas também nenhuma droga é maravilhosa e as pessoas têm que entender muito isso também, né? Que eu vi pessoas já tomando para emagrecer. Então, assim, ela tem um efeito meio emagrecedor porque ela causa o efeito da low carb, né? Então, é basicamente isso, assim, a grande diferença que acho que leigamente para a gente explicar. Sim. Ela melhora a sensibilidade da insulina, né, no músculo, a metformina, diminui a produção de glicose pelo fígado, né? Porque geralmente o fígado não obedece à insulina, ele fica produzindo glicose, né?
ele ignora a ação da insulina e fica produzindo glicose, e aí ela diminui essa produção de glicose, né, pelo fígado. E também diminui a absorção de glicose, né, pelo intestino e tal. E ela também bloqueia, a metformina bloqueia a absorção de vitamina B12, né, também. É uma coisa, só um detalhe. Sim. E tem muita gente que toma, metformina sem ter diabetes, né? Assim, porque também, até o Fábio me mandou, na semana passada, ele estava conversando sobre metformina, que tem efeito na longevidade também, que tem efeito na prevenção de câncer e tal. Bom, mas eu caso nunca do li. efeito da low carb em si, né? Sim. O berberine tem uma eficácia elevada. Há vários efeitos comparativos e tem uma melhor eficácia também. O berberine. Eu até gosto de tomar. O que? Eu não entendi. Berberine. Berberine? Sei. Depois te passo. É um suplemento que já fizeram alguns estudos comparativos com a metformina. Ele também controla o mesmo mecanismo da metformina, não caso hipoglicemia, e tem ainda os efeitos adicionais de triglicerídeo, de colesterol. Ele meio que... Eu vi um estudo que meio que um artigo comparou como fosse a pílula da atividade física. Assim, o Fábio Távora é o craque. O Daniel é do grupo de jejum que eu tenho com o Fábio. Eu tô vendo. Eu conheço o Daniel também, a gente se comunica às vezes. Eu não conheço o Daniel pessoalmente, espero conhecer uma hora, né? Mas tem medicações, né, assim, né, Sabrina, assim, é importante dizer também que não são todas as medicações que são ruins, né? Não é que todos os medicamentos para diabetes são ruins. Não é isso, né? Pois é, quando bem indicado, né? A metformina é uma excelente medicação. Eu comecei a usar a metformina por causa dos síndromes ovário policísticos, insulina, e foi melhorando e aí que eu vi a pré-diabetes, foi aí que eu acordei para tudo, entendeu? Assim, então, é uma medicação excelente quando bem indicada. Eu mesmo, no meu consultório de dermatologia, passava para vários pacientes com a acne e melhorava a acne, entendeu? Porque é inflamatória, é um ciclo. Então, é uma medicação muito ótima quando bem indicada. Todas elas, né, na verdade. Então, se seu médico prescrever uma coisa, confie no seu médico. Não vá deixar de tomar medicação, não. Pelo amor de Deus. Sim, a resistência à insulina está envolvida, né, na gênese da síndrome dos ovários policísticos, né? Eu atendi uma paciente que estava com dificuldades para engravidar. E ela estava com resistência à insulina, estava com todo o perfil de resistência à insulina e tal. E com 2 meses de low carb, ela engravidou. 2 meses de low carb, ela engravidou. 2 meses. Eu comecei a cetogênica, meu filho. Eu estava imensa e não estava ovulando. Desesperar ainda. E eu queria engravidar. Eu tava casada, queria engravidar. E eu comecei todo o meu processo aí. Aí eu mudei minha cabeça completamente, né? Comecei a ver tudo diferente. Mas foi essa a minha chamada, a gente fala wake up call, né? Foi quando eu acordei, assim. Foi exatamente isso. Quando eu vi que eu não estava ovulando. Não é normal. Quando foi que você começou esse Janeiro de 2017. 2017? Não. Eu comecei em 2013, porque eu estava, como médico de família, existe um movimento na medicina de família que é a prevenção quaternária, né? Que é assim, proteger os pacientes do excesso de intervenção médica. E eu estava estudando essa área, né, da medicina de família, a prevenção quaternária, ela estuda a transformação estuda dentre outras coisas, a transformação de fatores de risco em doenças, né? Porque, por exemplo, hipertensão é um fator de risco para doenças cardiovasculares. É um fator de risco, mas foi transformado em doença. Osteoporose é um fator de risco para fraturas, mas a osteoporose foi transformado em doença. Colesterol é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Foi transformado em doença, né? Então, eu estava estudando isso, e aí eu fui correr na praia com um amigo meu, o Lieve. O Lieve também está no meu grupo de jejum, junto com o Fábio Távora e o Regis Oquendo, somos 4 do nosso grupo.
E o Lieve me falou de um médico gaúcho, que é o Dr. Souto, que você não conhecia, né? Você não Pois é. conhecia. E o Lieve falou, cara, tem um médico gaúcho aí que falou que esse negócio de não comer gordura, assim, que esse negócio de não comer gordura e tal, que isso está errado, né? Ele está questionando isso e tal. Aí me falou nessa corrida aí, eu já estava estudando isso, né? A transformação de fatores de risco em doença e tal, esse movimento de excesso de intervenção médica. E no dia seguinte eu comecei essa alimentação. No dia seguinte. Você é muito guerreiro, porque quando eu ouvi a primeira vez a cetogênica foi em 2012. O meu amigo Valden, que é nutricionista em Fortaleza, foi na minha casa, eu tinha comprado um livro, aí na capa tinha logo um bacon ovo. Eu, bacon ovo? Aí ele, tu devia fazer, é ótimo, ele fez na época, secou e tudo. E eu nunca, até que eu tive que ficar obesa, eu não era nem sobrepeso, né? Então, assim, eu fiquei obesa, eu disse, vamos encarar aqui o negócio, né? Sim, Daniel, existe vários artigos e a endometriose, como eu tenho endometriose, eu descobri na cirurgia de emergência no Brasil em 2019. E a endometriose eu nem sabia que eu tinha, descobri na cirurgia. E ela tem. Eu comecei a estudar, é um assunto que eu estudo muito por interesse particular, claro. E ela tem ligação muito, muito forte com a síndrome do ovário policístico, em inglês PCOS, que é o que ele perguntou, e a ligação cada vez mais provada da resistência insulínica. Assim. Então, se eu eu comecei a pesquisar dietas de PCOS, dietas de endometriose, tudo volta para a cetogênica. Tudo, nem cetogênica em si, né? Porque a gente fala cetogênica é low carb mais baixa, mas aí já fala mais alta em gordura. Agora, o novo conceito é low carb, low fat, né? E high protein. Então, o low carb, o não fazer os picos de insulina tem ligação muito direta com a síndrome do ovário policístico e endometriose. E elas estão, ó, lado a lado. Muitas mulheres não sabem que tem endometriose, como eu não sabia, mesmo fazendo ultrassom, mesmo fazendo ressonância magnética com contraste, não sai. Não sai. E na cirurgia, quando o médico falou, né, assim, você nunca sentiu nada? Eu nunca senti nada. Então, é realmente complicado. Porque eu realmente não estava engravidando, eu tinha um tampão no meu útero, um coágulo, né? Ele tirou e tudo, agora tá liberado aqui o negócio. Mas eu até brinco, né? Foi a mão de Deus para me engravidar do meu ex, graças a Deus. Mas eu poderia estar até hoje fazendo tratamento sem saber, né? Se eu não tivesse feito um esterossalpingo, eu não teria sabido da minha endometriose. E o que você falou da fertilidade é impressionante, que na minha comunidade que eu participei da cetogênica daqui do povo dos Estados Unidos, muitas mulheres, primeiro que elas achavam que nem estavam engravidando, né? Começam a emagrecer, ficam com a ovulação a 1000, totalmente ciclo regularizado e engravidam. Várias engravidaram, várias. E sem até planejar, às vezes. Que legal, né? Incrível isso. E Muito isso. legal. Já vamos fazer 1 hora, senão a live não acaba não salvando. Vamos. Depois você precisa falar desse nome, low carb, high fat, né? Porque isso talvez tenha confundido um pouco o foco das coisas, né? A gente focou muito em gorduras, mas a gente tem que focar em proteínas, né? E a gente tem que falar depois sobre a dieta da proteína. Energia, né? Troque carboidratos por proteínas. E é difícil, assim, no começo a gente começa, assim, eu saindo da cetogênica por 3 anos para ir para proteína, começa, mas alguns dias anotando você pega o gosto, pega direitinho o ritmo, dá certo. Sim, porque você pode até engordar com uma dieta cetogênica, né? Basta você comer 1 quilo de manteiga, 1 quilo de banha, você vai estar em cetose, mas vai estar consumindo muita energia pura, né? Então o foco é proteína, né? O ser humano busca proteína. Mas é isso. Muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigada, Emílio. Próxima semana a gente faz mais. Eu acho que deu para responder as perguntas de todos. Eu acho. Teve uma pergunta aqui que era: quais medicamentos estão por vir que de fato contribuam com o tratamento, já que as pessoas adoram remédio? Existe a versão da dieta low carb em pílula, né? Que é a
inibidores da alfa-glicosidase, ou a acarbose, conhecida aqui no Brasil, que impede a absorção de carboidratos, né? É a versão da dieta low carb em pílula, tá? Existe Cuidado também com esses esse inibidores. termo, o pessoal vai direto para a farmácia para comprar. As carbose dão uma flatulênciazinha braba, menino, mas tudo bem. Exato, já tem esse problema, né? É melhor tirar os carboidratos, né? Em vez de comer carboidratos e tomar um remédio para não absorver carboidratos. Mas enfim, mas é uma medicação que baixa a insulina, então melhora o problema, né? Esses inibidores da SGLT2, São né? maravilhosos também, né? Estão em alto, né? Agora também, para associar com o emagrecimento. Exato, fazem com que o Eles corpo funcionam no tire rim, do açúcar. meio que bloqueando você puxar de volta, né? Então, é uma opção também. E como também mexe com a soja, com a bomba de sódio, né? Então, melhora também a hipertensão, consequentemente, aí na história. Né? Ele é usado para as duas, tem os dois benefícios, os artigos com as duas coisas. Em resumo, é isso. Se você é diabético, por favor, não se acomode. Mude seus Não hábitos. pule, não Eu sei pule que é a etapa dolorido. não pule essa etapa. Não dá para pular a etapa da alimentação. Não Mesmo existe mágica. Não vai existir um momento que você não vai precisar se alimentar bem. Esse momento não existe. Esqueça. Você precisa se alimentar adequadamente. Não tem como pular essa etapa. E, se possível, né, começar. Depois a gente fala também mais sobre os jejuns, que a gente tem como auxiliar, tem os jejuns, os protocolos que são interessantes fazer, que também melhoram nessa história toda. Muito obrigada, Emílio. Muito obrigada a todos. Possivelmente, próxima semana a gente faz outro, né? Deu bem. Vamos combinar, tá bom? Beijos, boa noite. Beijo, prazer. Beijão.